A Bíblia diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh glória! Espírito Santo, obrigado por tua voz, que tem falado conosco desde o momento em que chegamos aqui. Obrigado, porque nós sabemos que o Senhor tem se movido, sabemos que o Senhor tem feito algo na nossa vida. Nós que estamos aqui, as centenas de pessoas que estão ali pelo YouTube sendo abençoadas, obrigado. Fale mais conosco, e que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado, enaltecido nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. É interessante porque esse texto diz assim: eu irei adiante de ti. E a primeira coisa que a Bíblia diz que Deus vai fazer é: endireitarei os caminhos tortuosos, os caminhos que não são direitos, os caminhos que, em outras palavras, não são de Deus. E por que não dizer atalhos? Por que não puxar para o nosso vocabulário, dizer atalhos? Hoje pela manhã foi tão interessante, porque Deus começou a falar ao meu coração, e Ele trouxe essa palavra, atalhos. O fim do ano está chegando, e tem gente que, ao invés de continuar esperando, se desespera. E o que é que acontece quando uma pessoa se desespera? Ela toma atitudes impensadas. É verdade ou não é? E ela então acaba fazendo as coisas do seu jeito. E Deus falou tão forte ao meu coração, dizendo assim: filho, eu não criei o homem para pular etapas. Alguém aqui já nasceu andando? Porque se você nasceu andando, meu filho, minha filha, você não é daqui da terra. Alguém já nasceu falando, né? Não. A gente diz: não, pastor, eu falei línguas, não entendia, mas falei. Ninguém nasce andando, ninguém nasce falando. Por quê? Porque existem etapas. E se essas etapas estão lá, é porque elas são necessárias. Quem geralmente tenta pular etapas é porque essa pessoa é apressada. E como eu falei antes, está desesperado, está desesperada. Por isso que a palavra atalho significa caminho fora da estrada principal. Caminho mais curto, estorvo. E o significado que eu acho interessante é empecilho. Todo atalho é um empecilho. Às vezes a gente pensa que o atalho é algo muito bom, é algo que vai fazer a gente chegar no nosso destino de uma forma melhor, mas a verdade é que o atalho é um empecilho. Aí, se a gente traz isso para a vida prática nossa, por exemplo, a pessoa que diz assim: eu preciso casar. E aí diz assim: está chegando o fim do ano,
E não é o fim do ano só, não. É que a idade tá chegando, tá avançando, né? Aí vê uma irmã casando, vê a outra, aí fica percebendo que está sozinha dentro de casa, ou sozinho dentro de casa. Aí a pessoa pensa assim, eu vou pegar um atalho. Primeiro que apareceu, abocanho. Porque a Bíblia diz: aquele que vê a mim de maneira alguma lançarei fora. E aí, sabe o que acontece? Tem meninas casando porque querem sair da casa do pai. Tem meninos casando porque querem fazer sexo. E deixa eu te dizer uma coisa: se você não percorrer o caminho todo, vai ser um atalho. E esse seu atalho vai se tornar um empecilho. E esse empecilho vai fazer você, ao invés de chegar no seu destino, você chegar num destino diferente daquele que Deus programou para a sua vida. Mesma coisa uma pessoa que diz: porque eu vou casar, mas eu já estou namorando, a gente já se relaciona. É atalho. O cara que é casado e que quer adulterar, prostituir-se, atalho. Quer ver um atalho que ninguém acha que é atalho? A pessoa diz assim: eu não vou esperar 2019 não, para cuidar da minha saúde, eu vou emagrecer. E aí daqui a pouco começa a tomar não sei quantos remédios. Eu acredito que Deus usa a medicina para poder ajudar a gente, usa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso é um atalho. Não adianta você ficar tomando remédio. Hoje eu estava vendo do nada, vê que coisa, né? Uma reportagem daquele Drauzio Varela, e ele dizendo assim, que não adianta de nada você simplesmente começar a deixar de comer algumas coisas e não se exercitar para emagrecer. Ou seja, para emagrecer, meu filho, minha filha, vai ter que fechar esse bocão em nome de Jesus. Vai ter que deixar de abrir a geladeira 2 horas da manhã para comer feijoada, buchada, rabada, tudo que é ada. E tem que fechar. Vai ter que cortar refrigerante, Coca-Cola. Sai da tua vida em nome de Jesus. Isso. Vai ter que agora começar a comer menos doce. Isso. Chocolate não faz parte da tua história. Corta esse mal. Só isso, pastor? Não. Vai ter que exercitar, vai ter que correr, vai ter que malhar, vai ter que fazer algum esporte. Porque eu ouvi da minha nutricionista, quando ela falou para mim, disse: olha, se você continuar assim desse jeito, você morre do coração. Tá amarrado em nome de Jesus, né? Olha, se continuar assim, tua família é diabética, viu? Vai ter diabetes. Tá amarrado em nome de Jesus. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente só amarra, depois solta. Sabe o que eu fiz? Imediatamente ela me passou uma reeducação alimentar. Aí eu disse: eu vou entrar nessa bicha aqui com tudo, vou. E aí comecei minha reeducação alimentar. Ficava correndo 30 minutos na esteira, 15 minutos de elíptico, 15 minutos de bicicleta. Sequei. E agora? Continuo. Agora hoje eu posso comer chocolate. Aleluia. Mas tem gente que está pegando atalhos e acha que vai chegar no destino. Deixa eu te dizer uma coisa: melhor que atalhos é o caminho todo. Melhor que atalhos é o caminho todo. Por quê? Porque a proposta de Deus nunca foi um atalho, sempre foi o caminho.
A própria palavra do Senhor diz assim: Jesus é o caminho. Jesus é o atalho? Não. Jesus é o caminho. E você sabe quem tem o mapa do caminho todo? Nosso Pai. E Ele está disposto a nos mostrar cada processo que a gente vai ter que passar. Por isso que o texto que nós lemos diz assim: Ele endireita os caminhos tortuosos. A primeira coisa que Deus vai fazer na nossa vida, porque se você está pegando atalho, às vezes para crescer na tua empresa, você está roubando, misericórdia. Ei, isso é atalho. Deus vai ter que endireitar o que está errado. Deus vai ter que aplanar o caminho, para que você possa chegar, não é em 2019, é no fim desse ano, colhendo os frutos daquilo que você vai semear ainda nesse mês. Então a gente tem que ter cuidado, para a gente não cair na tentação desses atalhos. Por quê? Porque os atalhos nos levam a fazer do nosso jeito. Os atalhos nos levam a fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente quer. Às vezes a gente fica pensando assim: não. Nessa área da minha vida, ninguém mete a colher. Eu sei o que fazer. Eu não disse que Deus tinha um mapa? Deus tem um mapa para todas as áreas da nossa vida. Onde é que está o mapa? É a Bíblia, gente. É a palavra de Deus. É aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração, pela palavra dEle, por aquilo que Ele fala em cada culto, por aquilo que Ele fala em cada célula, por aquilo que Ele fala com você, quando você simplesmente no seu tempo a sós com Deus, está ouvindo lá a Bíblia, está lendo a Bíblia, está ouvindo um cântico e Deus está falando. Aqui é o mapa. Mas quando a gente inventa de fazer as coisas do nosso jeito, a gente se dá mal. Não dá mal? Sempre. Eu me lembro que, como se fosse hoje, eu tinha sido convidado para pregar em Maceió. E a gente estava indo de carro na igreja de um casal, um amigo nosso. E nesse dia, estava indo eu, Thalita, Sarinha era bem pequenininha ainda. E pastor Arthur Pisa, um pouquinho. Eu não sei, veio uma unção sobre minha vida, né? E eu sei que eu estava dirigindo, correndo um pouco, mas com cuidado. E de repente, do nada, porque é do nada, né? Um buraco na frente. E quando eu ia desviar do buraco, tinha um caminhão vindo, gente. Então, obviamente, né, que eu tive que passar por cima do buraco. E quando eu passei, o pneu do carro furou. Eu nem senti, porque eu sou da fé, né? Eu passei por cima do buraco e Thalita disse: "Amor, furou." Eu disse: "Em nome de Jesus, furou não, amor, furou não." E continuei um pouquinho, aí depois eu vi o barulho, né? Aí eu disse: furou, vamos parar. E naquela hora, gente, eu disse: vou ter que fazer o quê? Vou ter que trocar o pneu do carro. Mas vergonhosamente, o pastor Arthur nunca tinha trocado o pneu de um carro antes, porque nunca tinha furado, graças a Deus. E na hora eu disse, Thalita fez: "Amor, tu sabe como fazer?" Eu disse: "Claro." Eu nasci trocando pneu de carro, minha filha. E aí tive que tirar a mala, tal, as coisas de Sarinha, né, para pegar o pneu que estava lá no porta-malas, pegar as coisas lá, tudo direitinho. E aí quando eu pego aquele macaco, eu fiquei olhando assim, pensando assim: onde eu boto esse bicho? Mas lá dentro, eu achava que eu sabia, vou fazer do meu jeito. E Thalita fazia assim: "Amor, não é melhor a gente pedir para alguém parar? Faz assim com a mão e relaxa."
Eu sei. E lá vou eu. Pego o macaco, eu boto no meio do carro, porque eu sou da fé. Eu creio que, rapaz, os anjos estão lá e vão me ajudar a subir o carro pelo meio, assim, a metade, assim. E estou eu rodando, e eu agachado, e Talita nessa hora, porque os carros passavam muito perto, Talita foi para o canto, ficou com Sarinha no colo, e do nada, uma van para do outro lado, eu nem tinha visto, parou do outro lado, e quando parou porque viu Talita com um bebê, não viu mais ninguém, estou eu lá agachado, tentando fazer o carro subir, né? E do nada chega esse cara, Talita fala, tem um cara ali, eu disse, glória a Deus. Eu sei que Deus usou esse homem, era um servo de Deus também, e aí, né, ele me ajudou, ele disse, meu irmão, esse carro não ia subir nunca. Eu pensei a mesma coisa, só não sabia o que fazer. E ele me ajudou naquela hora. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente pega atalhos e a gente quer fazer do nosso jeito, é como se a gente tentasse subir o carro, mas tá botando o macaco lá no meio, e a gente se desgasta, a gente bota força e não acontece nada. Melhor que um atalho é o caminho todo. É a gente entender que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer do jeito de Deus. Se é para namorar, meu irmão, namore em santidade. É seguir o mapa todo. Sabe por quê? Porque atalhos é um outro jeito de dizer, eu sei o que eu faço. Quando a gente está seguindo atalhos, a gente está tentando dizer para Deus, ei, eu não preciso da sua ajuda, mas a gente tem que entender que nós somos a criação, Ele é o Criador. É diferente. Sabe quando a gente compra algo e já vem todo o manual? O que é que a gente faz? A gente lê. O manual já está nas mãos do Criador. Ele já sabe como as coisas funcionam na minha vida e na sua vida. Por isso que Provérbios 3, 5 até o versículo 7 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Fala comigo assim, de todo o meu coração. Ei, não é a metade. Não é achar que dessa área da minha vida, tem gente que, por exemplo, faz assim, a área financeira da minha vida eu cuido. Deus, o Senhor não precisa não. Agora o restante o Senhor pode cuidar. Aqui eu pego um atalho, aqui eu sigo o caminho todo. Não existe isso. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos. Diga todos. Você sabe o que é todos no dicionário, no grego, no hebraico? Você sabe? Todos. É todos. Por quê? Porque a Bíblia está falando para mim e para você que é em todos os nossos caminhos. Aí qual é a promessa? Ele endireitará as tuas veredas. São aqueles atalhos que estão lá e que a gente vai andando. Porque eu vou dizer uma coisa, o diabo é podre demais, gente. Ele bota os atalhos no nosso caminho, porque Ele quer que a gente pare e ache que é melhor. Esse caminho é melhor. E a gente não sabe que é um atalho. Lá na frente a gente se dá mal. Por isso que a Bíblia continua dizendo, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os atalhos fazem com que a gente faça as coisas do nosso jeito, e do nosso jeito a gente se dá mal.
Vocês lembram que Talita fala aquela, né, ilustração clássica do pastor Arthur limpando aquele garrafão de água com o gargalo já cortado, né, com aquele detergente entrando na água, é atalho. Mas já vocês viram que um dia eu fiz de propósito. Eu ia mudar o garrafão, né? Eu disse, não, o povo tem que saber que eu mudei. Eu sou uma nova criatura, né? E postei assim, ó, e botei assim: só os fortes compreendem. Escuta, não faz do teu jeito não. Você sabe, hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando algumas coisas para você aqui, e você vai ter que sair desse lugar dizendo assim: isso aqui era um atalho, isso aqui não era o que Deus queria que eu fizesse, não, eu vou tomar uma outra decisão. Os atalhos nos levam também a deixar de viver o melhor de Deus. Se a gente for ver pessoas que pegaram atalhos, gente, todo mundo aqui está sujeito a pegar atalhos, por isso que a gente tem que abrir nossos olhos. Se a gente observar pessoas na Bíblia que pegaram atalhos, por exemplo, olha, Abraão, pai da fé, pai de multidões, que viveu sim uma promessa poderosa na vida dele, mas porque ele pegou um atalho. Qual foi o atalho, pastor? Lembra quando sua esposa Sara chega para ele e diz assim: ei, a gente não pode ter filhos, então eu vou pegar aqui minha serva Agar, você vai se deitar com ela, e o filho dela vai ser nosso. Abraão sabia que Deus ia dar um filho através de Sara. Mas naquele momento, vendo o sofrimento da esposa, ele disse assim: tá bom, então vamos lá. E a Bíblia diz que desse relacionamento nasceu um menino chamado Ismael. Eu não sei se você sabe disso, mas os muçulmanos, a religião islâmica, nasceu justamente de Ismael. É impressionante, por causa de um atalho. Hoje existe uma guerra entre israelitas e muçulmanos. Você acha que era isso que Deus queria? Não. Mas por causa desse atalho, vê o que aconteceu. Outra pessoa, Saul, quando ele não espera Samuel para oferecer o sacrifício, o que é que acontece? Ele pega um atalho, e ele acaba perdendo o trono dele por isso. Ananias e Safira, quando pegaram aquele dinheiro que eles tinham que ofertar para a igreja, que foi que aconteceu? Pegaram um atalho e eles morreram. Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, pegaram um atalho e acabaram saindo do Éden. Moisés, quando matou aquele egípcio, pensando assim: não, eu na minha força vou libertar o povo de Israel do Egito, da escravidão. Ei, atalho. Foi o que aconteceu. Ei, Moisés teve que fugir e ficar 40 anos fora. Nós temos que evitar os atalhos da vida, sabe por quê? Porque eles até parecem ser bons, mas no fim nos levam para um outro caminho diferente daquele que nós estávamos indo. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 16, 25: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A pessoa até parece que está indo bem, né? Quando pega um atalho, quando está seguindo por algum caminho que não é o caminho de Deus, ela pensa assim: não, mas eu estou bem, pode ficar tranquilo, estou tranquilo. Mas quando está chegando lá no finzinho do caminho, aí percebe que tem um precipício, e a pessoa cai. Por isso, filhos, escuta, a gente tem que evitar atalhos.
Se tem uma pessoa que evitou, que não pegou atalhos aqui na Bíblia, é José. Ele foi até tentado a fazer isso, mas ele fugiu. Lembra do momento em que a mulher de Potifar chega e começa a dar em cima dele? Ali era um atalho. Sabe quando ele chegou para o copeiro, depois de ter revelado aquele sonho, e disse assim para o copeiro: olha, se lembra de mim quando você chegar lá, quando você estiver bem, me ajuda. Aquilo ali era um atalho. Você já parou para pensar? Se José pensasse assim: ah não, eu tive um sonho, e o sonho é que Deus ia me abençoar, eu acho que pode ser assim, eu vou pegar a mulher de Potifar. Potifar é um oficial poderoso aqui no Egito, e aí ela vai gostar de mim e eu vou ocupar o lugar dele. Ou imagina se o copeiro, assim que fosse recolocado na sua função, falasse com o faraó: ó, tem um cara que ele tem um Espírito de Deus e ele revela sonhos. Você acha que ia fazer alguma diferença naquele momento na vida de José? Não. Por isso que a gente tem que entender que o diabo é quem coloca atalhos no nosso caminho. Escuta, o diabo é que coloca atalhos no nosso caminho, porque ele sempre tenta mostrar que há um caminho melhor. Mas a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E quando a Bíblia está dizendo que ele é o pai da mentira, a gente precisa entender que, o diabo faz atalhos, Deus caminhos. Você tem que entender que tudo é uma ilusão. É como se fosse uma miragem no deserto. Quando o diabo está dizendo assim: meu irmão, tá vendo, ó, tua mulher não cuida de tu, mas ó, aquela ali, ó, da tua empresa, ela gosta de você, ela te valoriza, ela sim. Escuta, isso é atalho. Não troque o caminho pelos atalhos. Geralmente, lembra que eu falei? Quem pega atalhos é porque está apressado ou está desesperado. Por isso que o segredo para que a gente não entre nessa mentira do diabo, não pegue atalhos, é esperar. Fala para a pessoa que está perto de você: espera. Olha para a outra e diga assim: espera. Ei, quem foi que disse que Deus não está no controle de tudo? Você ouviu o texto que a gente leu: eu irei adiante de ti. Ei, Deus não está atrás, Ele está à frente. Se não aconteceu ainda, é porque Deus está cortando esses atalhos, está endireitando esses caminhos tortuosos, está quebrando essas portas de bronze. Ele está fazendo o que precisa ser feito para você seguir a sua jornada. Agora a pessoa fica desesperada, aí faz besteira. Tem gente que às vezes, por exemplo, infelizmente casou, não deu certo por inúmeras razões, erros, etc. Aí Deus dá mais uma oportunidade para dizer assim: vou escrever uma nova história na sua vida, porque Deus pode escrever, gente. Sabe o que essa pessoa faz? Besteira de novo, atalho. Começa a namorar a pessoa, já vai para a cama e faz aquilo outro, daqui a pouco gaia. Escuta, olha para mim. Vai o caminho todo. Se você for o caminho todo, você vai ver como é que vai ser o fim. Você vai ver como é que vai ser o seu destino. Davi viveu isso. Você está pensando que na vida de Davi o diabo não tentou colocar atalhos? Tentou sim, gente.
Quando Davi foi ungido rei pela primeira vez, Saul continuou sendo rei. Não pense que foi automático assim, uau, Davi foi ungido rei e agora ele é o rei. Não, ele passou muitos anos ainda esperando para subir no trono. E olhe que ele teve a oportunidade de entrar num atalhozinho. Por quê? Porque várias vezes o diabo botou Saul na frente dele para ele matar. Várias vezes, olha, Davi só precisava cravar uma lança assim, bum! Ele não fez isso. Atalhos. Ele entendeu que esses atalhos não fariam dele um rei. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Davi sabia que tinha que prevalecer o pensamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Presta atenção no que a Bíblia diz agora, que trabalha para aquele que nele espera. Olha mais uma vez para o seu irmão, diz assim: espere. Fala para o outro também: espere. Espere. Mas não acabou não, gente. O caminho pode ser mais longo, mas nos leva para o nosso destino. Os atalhos, eles são bem mais curtos. Mas escuta o que eu vou te dizer: todo atalho dá no inferno, porque eles são feitos pelo diabo. O diabo não quer que ninguém vá para o céu. O diabo não quer que ninguém seja abençoado. O caminho exige paciência, e é essa paciência que vai fazer com que a gente veja Deus agir na nossa vida. O caminho tem o seu preço, mas vale a pena pagá-lo. Você vai ter que se sacrificar. Você vai ter que abrir mão do seu desejo, da sua vontade. Você vai ter que se afastar, como José, que correu da mulher de Potifar. Mas ele sabia o que é que Deus ia fazer na vida dele lá na frente. Porque José não cortou atalhos, ele se assentou no trono. E eu quero que você entenda que existe um trono que Deus preparou para mim e para você. Você sabe por que é bom do caminho de Deus? É que o caminho de Deus, esse caminho que Ele preparou para a gente sempre chega em primeiro lugar. O caminho que Deus preparou para mim é um caminho. O caminho que Deus preparou para você é outro. E Deus sempre faz com que a gente chegue em primeiro lugar. É por isso que eu disse, tem um trono, tem algo de Deus para a nossa vida, lá no nosso destino final. Vai ter que esperar. Eu sei que exatamente quando vai chegando o fim do ano, o diabo ele tenta de todas as formas, com as suas mentiras, dizer assim: não vai conseguir não vai chegar não, você já tentou tantas vezes. Mas é aí que está. Quando a gente sabe que a gente está só esperando e que Deus está trabalhando, tem uma hora em que Deus diz assim: o trabalho já está feito. O próprio Jesus, quando subiu, disse assim: eu subo, mas eu quero que você saiba que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu ia dizer: mas tem. E eu quero que você se prepare, porque daqui a pouco
você sobe e a tua casa vai estar lá. Então, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: ei, não corte atalhos. Vá o caminho todo, e lá na frente você vai ver o que Deus preparou para você. Fecha seus olhos, levanta suas mãos para os céus. Ele é bom. Ei, Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. E eu quero que você nessa noite enxergue, visualize essa bondade de Deus sobre a sua vida. Eu quero que nessa noite você possa, de verdade, se você estava indo por algum atalho, se você estava caminhando por algum caminho que parece que era o melhor, ei, hoje você vai ter que abrir mão. Hoje é hora de você deixar a bondade de Deus alcançar a sua vida. Declara